Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio aqui desta série, deste projeto intitulado Caminhos do Invisível, uma parceria com este casal maravilhoso, Filipe Pinheiro e Gabriela Costa, que tem o Ascensão Quântica no Instagram e onde divulgam um trabalho espiritual e consciencial com mensagens muito bonitas. E entramos então numa parceria aqui comigo, que no YouTube o meu canal dá-se pelo nome atualmente da HC Espiritual. Para quem não me conhece, o meu nome é Helder Correia. Perguntar-vos, está tudo bem com vocês? Está tudo bem, Tudo está tudo ótimo. bem. Tu Contigo também? também? Comigo também, Ah, a seguir aqui o caminho. Claro que às vezes mais cansado, menos cansado, como vocês, faz parte, faz mas parte. faz parte. O que importa é este gosto que nós temos, que é este estado de consciência, Exatamente. que para mim é que é a espiritualidade. E pronto, nós iniciamos então falando dos sonhos, entramos primeiramente nos sonhos comuns e aquilo que seriam sonhos com um teor de mensagem assimilada, ainda sem aquela lucidez mais presente, mais ativa. No último episódio, foi o terceiro, falámos dos sonhos lúcidos e hoje decidimos então começar a falar sobre o fenómeno da projeção da consciência, que também pode sofrer uma semilucidez. E muita gente confunde, como eu já expliquei, sonho lúcido com projeção semiconsciente. Aproveitando isso, vamos tentar clarear da melhor forma. É claro que é um tema muito vasto, é um dos temas que eu mais gosto na parte espiritual, por experiências próprias e por gosto mesmo pelo estudo. E, portanto, trouxe aqui alguns exemplos. Existem aqui coisas que a Gabriela e o Filipe vão compartilhar enquanto experiências que também já tiveram e que podem, inclusive, reforçar aquilo que eu vou falar enquanto minhas experiências deles. E o teor é mesmo esse, é agregar sempre conhecimento e não ficar preso a uma abordagem específica. A projeção astral, o que é que é? Eu lá em 2016 nunca tinha ouvido falar, a primeira vez que eu vi foi nesse ano, esbarrei na internet derivado a sonhos lúcidos, lá está, mas era algo que eu já vivenciava em criança. Depois percebi o contexto e o que é que se trata? É algo que hoje em dia está em aberto para o público enquanto divulgação, mas isto ao longo das eras já era estudado, já era falado e já era vivenciado em grupos esotéricos. Esotérico com S, quer dizer fechado, é um teor que é só para, portanto, na velha Índia, no Antigo Egito, na velha Grécia, a parte oriental também. E a própria Bíblia tem citações que mostram projeção da consciência. Eu sei que as pessoas mais ligadas à parte religiosa podem não gostar, mas é uma verdade. Se a gente interpretar os textos, verifica isso. E, portanto, agora é exotérico, com X, que é para fora, que é algo, é um conhecimento compartilhado, e ainda bem que assim é, que a gente vive nestes momentos onde tudo está em aberto. Então sempre foi algo que expressa o quê? Nós, enquanto corpo físico, para termos uma vivência aqui nesta experiência material, nós vimos de outro plano, de outros planos que seriam os planos espirituais, onde um corpo espiritual, psicossoma, corpo de luz, também muitos nomes para expressar um outro veículo de manifestação com uma energia mais sutil, quando a gente encarna, esse corpo fica acoplado a um corpo material, um corpo biológico, e junto com ele nós temos um campo que pertence a este plano, o plano da Terra, que é um campo do corpo físico. Juntamente com isso, esse campo ilustra também centros de energia que são os chakras do corpo físico. Nós temos também os chakras do corpo psíquico. Então, eu estou a exemplificar isto porquê? Porque falar da aura é importante para depois, com os exemplos, a gente perceber as diferentes nuances. A aura, o que é? A aura é o conjunto de veículos de manifestação, juntamente com o nosso campo energético do corpo físico e as irradiações que provêm das formas de pensamento e de emoção, que inclusive elas esboçam, exprimem cores. Os próprios pensamentos e o jogo mental, o corpo mental e emocional, têm essa característica de exprimir cores. E é claro que a aura, ela é uma coisa que está em movimento. A energia é movimento, não é algo estático. Exatamente. Sempre em movimento, Pronto. nunca estático. Exatamente. E isso até é importante para alguns exercícios de mentalização, a gente não ficar com algo estático e preso. Ora bem, então eu decidi apontar aqui alguns exemplos para a gente começar a falar e entender o que seria isso, por exemplo, de uma projeção semiconsciente. Antes de exemplificar melhor a projeção semiconsciente, eu vou responder aqui à Paula Silva, que Exatamente. deixou-nos um comentário no YouTube.
sobre a catalepsia, que é algo que as pessoas às vezes vivenciam e não têm esse conhecimento. Eu próprio, em criança, vivenciei pelo menos 3 vezes de uma forma muito, muito forte, não é? Porque quando a gente não tem o conhecimento, é normal cair em pânico, disparando adrenalina e as coisas, inclusive, demoram mais tempo a gente voltar à vigília, então entramos num estado, às vezes, que até pode levar a pessoa a achar que tem problemas. Eu conheci algumas pessoas que achavam que tinham problemas e que já estavam aí para a parte da medicina. A medicina, inclusive, chama isso de paralisia do sono, mas nós, que estudamos a parte espiritual, sabemos que ela não se processa apenas durante o sono da noite. Portanto, por isso é que no meio espiritual adotou-se a nomenclatura, o nome catalepsia projetiva, áurica, astral, psíquica, que é o quê? Quando nós entramos num estado de relaxo e as ondas cerebrais mudam do padrão de vigília beta para outras ondas e o nosso metabolismo fica mais lento, a nossa aura solta e há um desprendimento temporário do corpo do veículo físico, ou seja, o nosso veículo astral dentro da aura, a aura solta, dilata e o corpo astral ele desprende-se para fora do corpo físico. E ficou também dentro do senso comum que toda a gente tem projeção astral. Até certa parte, isto que eu agora exemplifiquei é uma verdade. Toda a gente, inclusive os animais, mais concretamente até os mamíferos, claro que há grupos de animais que têm um mecanismo energético diferente, mas toda a gente tem essa soltura do campo energético. Só que nem toda a gente sai em corpo espiritual com lucidez para fora desse campo. Por isso é que em algumas situações vivenciam o sonho lúcido, como a gente já falou no episódio anterior. Então dizer que toda a gente vai para planos espirituais é um mito. Mas toda a gente tem a soltura e o corpo espiritual solta e fica ali dentro Exatamente. desse campo. Então é Exatamente. importante clarificar isso às pessoas. Então, vamos imaginar que nós estamos num processo onírico, ok? De repente, nós percebemos uma incongruência, que já aconteceu comigo, e abrimos a lucidez no corpo astral. Se no momento em que a gente está com a soltura do campo energético e verifica a lucidez no corpo espiritual e não tem esse conhecimento, isto é só um exemplo, para chegarmos à catalepsia, a pessoa vai ficar em pânico. Porquê? Porque a pessoa quer locomover o veículo físico, só que em estado alterado de consciência, nós já não estamos com esse mecanismo de movimentação e de mecanismo sensorial do corpo físico. Então, como estamos condicionados no nosso dia a dia e de forma comum a movermos o corpo físico, nós vamos automaticamente querer identificarmos-nos com isso e queremos mover o corpo físico. Só que estamos em estado alterado. O que é que vai acontecer? Vamos disparar adrenalina, não é? Aí a parte do corpo físico vai começar a trabalhar, ou seja, o disparo da adrenalina faz com que a energia comece a subir e a acumular no chakra básico, e o chakra básico, que é um dos 7 chakras principais, está ligado a uma glândula endócrina, que neste caso é a glândula das suprarrenais, também chamadas de adrenais, e isso faz disparar adrenalina, o metabolismo acelera, então aquilo que seria uma soltura para uma lucidez em corpo astral e uma eventual saída passa a ser um movimento de tracionar-nos novamente para o corpo físico. Daí, isto é um exemplo de uma catalepsia, mas existe, por exemplo, não durante o sono, exercício de meditação. Exato. Nós, ao meditarmos, podíamos alterar o padrão de ondas cerebrais. Então, podíamos criar um estado cataléptico e, automaticamente, até sairmos em viagem astral. Então, a catalepsia projetiva é mesmo isso. É um estado que nós não movemos o corpo físico, ainda que estamos conscientes, temos um senso de existência, só que não conseguimos mover o corpo físico. Espero ter sido compreendido. Há diversas nuances, ok? Pode acontecer ao retornarmos de uma viagem astral, pode acontecer antes do momento da soltura, portanto há várias variantes, mas a base de compreensão é esta. Portanto, é isso. Falando então da catalepsia, passa por isto. Agora, vamos supor que eu não disparava adrenalina. Eu tinha esse conhecimento, não é? Como por acaso aconteceu comigo, tinha esse conhecimento, então eu estava num sonho
abri a lucidez, estou dentro do campo áureo, que ele pode-se expandir 3, 6 metros, às vezes até mais para algumas pessoas, mas eu estou ciente do que é que me está a acontecer. Então eu não vou dar indicativos de mecanismo ao corpo físico, que está ligado às glândulas endócrinas e a tudo isso. Então eu não vou provocar algo que dispara a adrenalina, eu vou fazer o oposto, vou relaxar. O que é que vai acontecer? Com esse relaxamento, nós estamos conscientes, estamos lúcidos, vamos promover ainda mais essa soltura. O corpo físico continua ali, faz parte da natureza, mas nós estamos sempre atrelados ao corpo físico pelos filamentos energéticos. Os filamentos energéticos, à medida que nós vamos nos distanciando desse campo, eles vão afunilando, é como uma lanterna. Se nós projetarmos uma lanterna para uma folha ou uma parede, o grau que a luz consegue Isso. envolver é maior. Se distanciarmos, vai ficar algo mais reduzido. A mesma coisa se processa com o feixe energético, que no estudo espiritual chamaram de cordão de prata, que não é de prata, é um cordão fluídico. Foi no Eclesiastes da Bíblia que denominaram cordão de prata, mas porque ele é energético, então ele reluz. Eu já tive a oportunidade de ver o cordão de prata fora do corpo e inclusive sentir a textura do cordão de prata. Então é isso. Só que uma coisa muito importante, por exemplo, muita gente fala que de repente abriu a lucidez e estava a ver. Aliás, a Gabriela já compartilhou isso, não é, Gabriela? Sim. Que tu vias-te em corpo espiritual e vias o corpo físico. Exatamente. Naquela Fala, sensação, fala. desculpa, naquela sensação quase como se eu estivesse a dormir, não é? Porque estava naquele estado alterado de consciência, e de repente, isto era muito quando eu era pequenita, mesmo, 4, 5 anos, então acabava por não perceber essas situações. Via-me como se fosse um balão, ou seja, estava como se fosse colada ao teto, assim, as costas assim, e estava a ver o meu corpo a dormir. E depois eu queria mexer dali, não conseguia sair dali. Isso era engraçado, parece, mas eu quero sair daqui, eu quero descer, mas aquilo ficava ali meio preso. Exatamente. Mas tive várias vezes esses episódios e é engraçado e não é, mas quando se é pequenito não é fácil, não é? Pois, imagino. De todo. Imagino. Pronto, e ver-nos a nós a dormir é quase como se fosse, lá está como eu falei no episódio anterior, o pós-morte, ou seja, o momento em que tu olhas e vês-te ali e dizes, mas afinal o que é que está a acontecer? Eu estou-me a ver, mas eu estou ali, mas eu estou aqui. É engraçado. Exatamente. E é aí que a gente constata que o ser pensante, a projeção astral é anímica, não é mediunidade. Eu tive uma pessoa, inclusive, que comentou lá no meu canal, a perguntar se tinha algo a ver com mediunidade. Não. A projeção astral é anímica, animismo é o ânimo, é a alma, aquilo que nos anima, Exatamente. é o nosso jogo de pensamentos e sentimentos e emoções, que é característico nosso. Nós temos na vigília os 5 sentidos que vamos encarar como mais comuns e normais, os 5 sentidos, mas há outros sentidos que nós também temos, que podemos chamar de paranormais, parapsíquicos, mas que são normais também, fazem parte de nós. E o que a Gabriela falou acontece com muita gente e pode haver aqui umas nuances. Uma delas é, por exemplo, pessoas que têm um ectoplasma maior. E atenção, uma coisa que eu também é muito válido trazer isto é, em alguns autores, que inclusive alguns deles têm obras literárias, utilizam a parte do ectoplasma ou da densificação energética dentro de uma corrente de moralismo, como se isso fosse algo que é inferior. Sim. Densificação e sutilização não está atrelada a moralismo. Exato. Há trabalhos, e vocês como são médiums sabem exatamente o que é que eu estou aqui a falar, há trabalhos que só podem ter um grau de benefício com a densificação energética. Outra coisa, densificação energética pode ser um mecanismo da própria pessoa, um mecanismo energético, que é uma característica da pessoa acumular energia. E, por exemplo, se houver... Fala, Filipe. Não, eu ia dizer que se a pessoa tiver... Não, fala, Filipe, fala. Pronto, desculpa, eu só ia dar aqui este exemplo. Tu não consegues ter, como no passado, na história, ao longo do tempo, foi muito comum, hoje já não é muito comum, mas tu não consegues ter processos de materialização se não houver exatamente essa mesma densificação da energia para que
essa mesma energia se consiga plasmar neste campo mais denso. Sim. Então isso não faz Exato. qualquer sentido. E hoje em dia está Exato. um bocadinho ao contrário. Hoje está um bocadinho... É tudo muito sutil, mas nós precisamos de ancoramento. Não é? Que apresenta os seus E- desafios também. Por isso, mas pronto, era Exatamente, só uma para- nota para complementar o que estavas a dizer. Obrigado, Filipe. E mesmo para clarear pessoas que não têm um grau de conhecimento, ter autores e pessoas que falam sobre o assunto ajuda a clarificar e não levar as pessoas para elas pensarem que têm algum problema, até mesmo de saúde ou mental, não é? São desenvolturas, são informações que têm o mesmo grau de importância como uma experiência num plano mais sutil. Eu não estou a trazer que isso não é importante. Não, é importante também, mas é importante percebermos que densificação energética não tem a ver com moralismo, não se trata disso. Trata-se de que trabalhos espirituais dentro de uma corrente mais ligada ao materialismo requerem isso. Inclusive, se a pessoa estiver, por exemplo, no momento em que estamos aqui a falar, onde houve uma sepultura e a pessoa abriu a lucidez no corpo astral, mas ele ainda está preso dentro desse campo energético. Muitas das vezes, se tivesse uma saturação de ectoplasma, o corpo astral ele bate, e às vezes não sai por causa disso, há ali um acúmulo no campo energético. O que é o benefício para essas pessoas? O exercício físico ajuda a que as energias não fiquem acumuladas, trabalhos de energia, movimentação das energias. Cada pessoa, à sua maneira, descobre maneiras de não acumular tanta energia, que pode também acumular em diferentes centros de energia do corpo físico. Mas isso acontece. Agora, se nós saímos, vamos imaginar que saímos, o corpo físico, ele fica envolto desse mesmo campo do corpo físico, também chamado duplo etérico. Mas o corpo espiritual pode também, que tem sempre os filamentos energéticos, pode estar mais denso ou menos denso. Se isso pode contribuir para o grau da saída, pode no aspecto em que, se estivermos muito densos no corpo astral, não é? Se a energia estiver mais densa, é óbvio que não vamos acessar planos mais sutis. E esses autores que criticam ou que tentam diminuir essas experiências, muitos deles só têm as experiências em planos mais sutis porque houve o auxílio dos mentores. É importante que a gente diga isso. Exatamente. Deixa-me só dar aqui uma pequena chega que nós muitas vezes mencionamos. Eu estava a pensar nisso. Pois, exato. Porque é muito pensar comum, nisso. é muito comum. Exemplos, e nós podemos colocar isto em várias escalas diferentes, mas pegar no exemplo que tu estavas a dizer, muitas vezes as pessoas, principalmente quando começam a experienciar a espiritualidade e começam nos seus estudos iniciais e começam a abrir um bocadinho, a expandir a sua consciência, existe sempre aquela, eu vou-lhe chamar entre aspas, armadilha, de tudo o que é subtil é que é importante. E só com a verdadeira noção de como é que o trabalho espiritual acontece, é que nós começamos a perceber que se nos despirmos de preconceito, se nos despirmos de opiniões formadas, nós vamos perceber que existem muitas equipas de resgate que operam precisamente em planos mais densos da matéria. E para isso, existe muita literatura, alguma literatura que expõe este caso, mas para que eles consigam chegar a esse nível de densificação de matéria, têm de passar por um processo extremamente intenso de controle, para conseguirem eles próprios subsistir, existir, operar nesse nível mais denso de matéria. Então, é quase a mesma coisa. Toda a gente reconhece que os treinos para a Força Aérea, que os pilotos têm de fazer, são extremamente exigentes. Pronto, é quase como se fosse o mesmo, mas para operar naquele nível de densidade, não é? No caso dos pilotos, é o nível da Força G, que é muito exigente para o corpo físico. No caso destas equipas de resgate, não é para o corpo físico, mas é para o seu campo energético. Então, Sim. é muito importante, só mesmo para acabar, tudo tem um motivo pelo qual acontece. E assim como existem consciências que precisam de resgate e que estão em planos mais densos de matéria, quem lá vai fazer esse resgate vai ter de conseguir resistir a esse ambiente. E não é fácil. Então,
é quase a mesma uma comparação como, sim, um cirurgião faz uma cirurgia, mas o canalizador mas quando é preciso desentupir um cano, nós chamamos um canalizador, nós não chamamos de cirurgião. Então, um canalizador é muito importante, um cirurgião também é. Então, um trabalho espiritual feito em planos mais sutis é muito importante, mas um trabalho espiritual feito em planos mais densos é muito importante igualmente. Então isto é uma armadilha de pensamento que muitas vezes as pessoas pensam que só o que é sutil é que é importante ou é que é de valor. Não é só assim. Não na realidade em que nós nos encontramos. Okay? Não na realidade energética que permeia este planeta. Desculpa, tu ias Não, não tem mal nenhum, não. Ia só mesmo complementar algo que o Helder estava a falar, tu também falaste, e eu fiquei a pensar, será que as pessoas estão com alguma dúvida relativamente ao que é a questão de densificação? Os seres espirituais, quando ficam adensados. O adensado, isto agora falando para as pessoas, não é o adensar para eles ficarem com uma carga negativa ou então ficam mais. Não, ou seja, eles têm que ter realmente uma estrutura mais adensada, ou seja, não há uma parte desarmónica que entra neles. Ok? Era só para. Eu disse, olha, será que as pessoas ainda vão ficar aqui com um bocadinho de Exatamente. dúvida nesse É sentido? quase como o adensar, é quase como o sentir, passando Isso. esta comparação, aquilo que, por exemplo, um piloto num caça supersónico sente. O poder da força G, Sim? que é uma densidade em cima do corpo, ou seja, multiplica X vezes o próprio peso, a própria massa da pessoa. Então é a mesma coisa, ou seja, este adensar é nesta vertente, mantendo sempre um pensamento e uma estrutura harmónica, mas todo o seu campo energético tem de passar por uma transformação muito grande. Deixa-me só complementar uma coisa E que isto é muito tem a ver e importante. não tem a ver. Com tudo o que estás a dizer hoje relativamente ao corpo astral, ao duplo etérico e tudo isso, grande parte das pessoas são capazes de não perceber bem o que isso significa. Mas os nossos alunos do nosso curso, neste momento que estão a ver o curso, estão a perceber perfeitamente, porque nós falamos especificamente do que são Isso, todos os corpos multidimensionais, o que eles fazem e como interagem e isso tudo. Portanto, eu neste momento também estou a achar o máximo este vídeo. porque Sim, este episódio é muito importante. Este episódio É, está a tocar e vai continuar a sim. tocar em pontos muito, muito importantes de esclarecimento e trazer nova luz sobre algumas perspectivas diferentes. É esse o objetivo. sim. E o nosso próprio corpo físico, ele é também energia, tudo é energia, não é? Antigamente achava-se que o que era da matéria, que não era energia, é energia condensada também, e esta experiência que nós estamos a ter, ela é por si só densa. Uhum. Claro que nós podemos não estar tão densos, derivado ao nosso grau de equilíbrio, através do mental e do emocional. Mas já de estarmos aqui encarnados, já estamos a usar um veículo que é denso, não é? A energia está mais abrupta, é uma energia densa. E é inerente. Portanto, é normal que as características da matéria vão se expressar naquilo que é a projeção da consciência, porque nós continuamos a ser o mesmo corpo mental e o mesmo corpo emocional. E é uma inerência energética. Por isso é que eu não consigo, não bate comigo uma abordagem que se busca romantizar algo que não é assim. Quantos trabalhos de espíritos em planos mais densos têm tanta honra quanto trabalhos mais sutis? Falando dos Exus, Completamente. por exemplo, e Ora, aí Completamente. está. outras, Ora, aí está. e outra coisa, muitas vezes os projetores astrais são aproveitados por mentores que têm um padrão mais sutil na sua manifestação para, através de nós, por exemplo, ao dar um passo fora do corpo, a nossa energia, que a deles é sutil, não consegue interagir com alguém que, por exemplo, precisa de ascender, e eles vão nos utilizar como um meio denso para chegar a um objetivo, onde nós somos apenas um veículo. Daí, Ora, aí está. agora respondendo à pessoa do meu canal, a mediunidade, que é o quê? O intercâmbio. O próprio nome reflete o intercâmbio. Não é anímico, embora pode haver uma mistura das duas coisas. O nosso potencial anímico, mas enquanto intercâmbio, enquanto meio, enquanto ponte entre planos, servindo a outras consciências extrafísicas, torna-se aí uma mediunidade, ok? E isso para fechar este assunto que é muito importante,
e eu não consigo conceber moralismo em cima de densificação e sutilização. Isso. Agora, é claro que nós sabemos que há espíritos pesados, com formas de pensamento pesadas, assim como nós oscilamos bastante, temos que ser sinceros, isso é normal do ser humano. Claro. Nós somos seres oscilantes, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos as nossas oscilações e faz parte. E, portanto, é isso. Exemplifiquei aqui, então, abrir a lucidez dentro do campo áurico. Agora vamos imaginar, então, a projeção semiconsciente para a gente entender. Tá. Nós saímos para longe do campo áurico. Saturados pela densificação ou não saturados? Saímos. Ainda estamos com uma cúpula ilusória à nossa volta. Eu já tive projeções onde derivava um acúmulo energético e eu já citei isto no canal, é por isso que eu eu não ligo a isso, eu tanto compartilho algo mais sutil como mais denso. Eu fui envolto por espíritos que me estavam a enganar, ou seja, eu próprio não tinha um grau de lucidez ainda lapidado, vamos dizer assim, não estava completamente lúcido, e embora o meu corpo espiritual está para fora da faixa de atividade do cordão de prata, do campo áurico, está para fora, já está numa realidade comum astral, mas eu estou envolto de informação comum, misturada com uma falta de lucidez minha, percepções minhas que ainda não estão bem orientadas, e eu faço esta mistura. Isso seria um exemplo de projeção semiconsciente. Agora, o que não quer dizer que eu não possa abrir a lucidez e de repente tornar uma projeção totalmente consciente. E aí a diferença é abismal. Como eu já citei, a lucidez é incrível, é igual ou superior à vigília aqui, portanto, não há a mínima dúvida. E, por exemplo, o que seria então uma projeção astral que não oscile tanto, que a gente não possa chamar tanto de semilúcida? Seria uma projeção astral onde nós estamos lúcidos, vivenciamos algo e despertamos no corpo, logo a seguir, com a memória que não é exatamente conclusiva, como eu já expliquei, temos o cérebro que filtra à sua maneira, mas nós acordamos com aquela memória. E aí a dica de apontar e tentar não perder, porque o cérebro vai, inevitavelmente, vai apagar, vai associar, vai fazer o seu trabalho normal. E agora imaginemos, tivemos a projeção astral lúcida, despertámos logo. Depois não apontámos, não ligámos muito àquilo, adormecemos novamente. Pode haver uma mistura com uma parte onírica, com uma outra coisa, e no dia seguinte a gente não sabe bem o que é que teve. Então a projeção astral seria isso, um acordar onde a gente tem a integridade do que vivenciou, sem a mínima dúvida, e resgata essa memória do paracérebro, chamaríamos o cérebro do corpo astral, para o cérebro físico. Semilúcido pode ser, então, por exemplo, uma pessoa que deita-se a pensar no trabalho. Só dar um exemplo. Eu também já vi isto fora do corpo. Exatamente. Há pessoas que se projetam em corpo astral, não estão lúcidas e vão para o ambiente no duplo da materialidade. E continuam ali a achar que estão a fazer. Porque é um condicionamento. Algumas também se desprendem completamente adormecidas. O corpo astral adormecido. Mas, e já aconteceu comigo, eu, semilúcido, percebi uma incongruência e abri a lucidez. E aí, todo o ambiente à minha volta torna-se lúcido. Inclusive, presenças extrafísicas que estavam com um tipo de plasmagem e eu verificar o que eram na realidade. Isso já aconteceu também. E aí abrimos a lucidez. Agora vamos imaginar, novamente existe uma oscilação, algum espírito nos engana, ou seja o que for, e nós vamos oscilar outra vez. Daí já não é projeção astral, é semilucidez novamente. Exatamente, isso é muito importante de explicar e muitas vezes, melhor, muitas vezes, sempre. O ponto-chave aqui é termos a consciência e estarmos presentes e sabermos o que podemos fazer nesses momentos. E mal percebermos uma incongruência, despoltarmos em nós algo como, espera, deixa-me ver isto. Exato. Vi aqui algo que não está certo. Pronto, e aí, quando há essa abertura, permite-nos identificar muita coisa. Sim, Claro. Só interromper um bocadinho. Estava-me aqui a lembrar, vocês a falar, eu estava-me a lembrar das várias situações que me vão ocorrendo. E esta é muito engraçada e acaba por ser um bocadinho cómica, mas foi real. E depois tu aí poderás me dizer se é um bocadinho mais uma ou se é um bocadinho mais a outra.
Porque também o facto, isto é tão linear, não é uma pessoa andar ali naquele fio da navalha que uma pessoa não consegue discernir Sim. do que possa ser. Então, um destes dias, até não foi assim há tanto tempo quanto isso, eu estava a dormir, mas eu penso que deveria estar em projeção astral. E eu sabia que me tinha que levantar pronto, para trabalhar e para preparar as situações, as terapias que o Filipe ia ter e isso tudo. Então eu estava a pegar nas coisas todas, a pôr tudo no sítio, tudo direitinho. E vem o mentor ter comigo e diz assim: o que é que tu estás a fazer? E eu até me assustei naquele momento. E disse: o que é que eu estou a fazer? Então vou trabalhar. Yeah. Estás a dormir? Não, mas é se vais acordar. Foi mesmo assim: acorda e anda, que nós estamos à espera. Foi mesmo isto. Estou a dormir? Não, não, eu já estou aqui a trabalhar. Não, não, vai e acorda, porque assim não dá. E foi. E quando cheguei ao quarto, em projeção astral, eu estava a dormir, ou melhor, estávamos os dois a dormir. E naquele momento eu acordei. Pronto. E eu assim, eu não posso crer o que foi acontecer. Foi muito Exatamente. engraçado. E Então, o que isso é que tu me prova, dizes a isso? eu digo-te que é exatamente o que eu estou a exemplificar. Pronto. Isso prova que o condicionamento da vigília, não é? Ok. As narrativas da nossa vida, que não é uma crítica, faz parte, é por isso que aqui estamos, Claro. ele acompanha-nos. E por isso é que é tão importante frisar aquilo que o Filipe já salientou nos Exato. episódios anteriores, que é a leitura de coisas que nos desliguem. É como se fosse um botão. Ok, temos a vigília, mas agora se vamos dormir, o corpo vai dormir, o corpo físico, não é? A parte inteligente, a consciência, ela sai, o corpo fica ali dentro do campo do plitérico, que é o campo espiritual do corpo físico. Quando nós desencarnamos, é só para as pessoas perceberem, o corpo, a matéria, fica. Nós vamos continuar. E com ele, o campo espiritual, que é um campo que existe em tudo que existe em um campo na matéria. E aquilo que estavas a dizer é exatamente isso. Nós podemos sair, imagina, a maior parte das pessoas da população, não é? É por isso que nós somos os esquisitos, porque perante a maioria nós fugimos à regra, e ainda bem, não é que somos especiais, ninguém é especial por Não, causa da parte espiritual, claro. mas fugimos à regra, não é? Isto não é algo, não é um achismo, é factual, não é? Grande percentagem da população mundial não se importa com coisas reais. Por isso é que é bom a gente explanar e tentar sempre clarificar as pessoas. Portanto, nós com essas narrativas isso vai nos acompanhar. Então, pessoas saem para o ambiente de trabalho, a pessoa, por exemplo, dorme a pensar num ex que já acabou, ou essas coisas. Pode, às vezes, tornar-se um assédio espiritual. A pessoa sai em corpo astral, não consciente, e vai para a beira da aura da outra pessoa encarnada. Portanto, isto também acontece. Gera-se aí um Isso é processo muito comum. obsessivo, inconsciente, Exatamente. Inconsciente. mas que, obviamente, traz Sem querer, muitas sim, das daí o vezes, não é? inconsciente, mas Claro. que traz atrelado a si todo o intercâmbio energético, porque depois a pessoa, não estando consciente, tudo aquilo que está a fluir naquele momento, das suas formas de pensamento, das suas formas de sentimento, vão estar ali em intercâmbio. E depois, Sim, quem diz é, um ex-companheiro fala de um familiar, sim, fala de um Sim, sim, amigo. exatamente. isso foi só um exemplo. Exato. Exatamente. Exatamente. É Isso como as mesmo. pipocas. Tudo. Exatamente. As pessoas muitas vezes esquecem-se que o pensamento é uma manifestação de energia praticamente instantânea. Nós, se fecharmos os olhos neste momento e visualizarmos a porta da entrada de nossa casa, nós fomos com o nosso corpo mental instantaneamente a esse ponto. O que pensamos, Exatamente. geramos. Claro. O que pensamos, Exatamente. criamos. Então, isso é um aspecto muito importante ter em conta. Principalmente, como tu estavas a dizer, Heller, muito bem, daí a importância de prepararmos o momento para prepararmos o processo do sono, para prepararmos esse processo e termos esse cuidado. Porque nós temos algum controle sobre o que é que vai acontecer a seguir. Mas nós também somos os agentes que vamos colocar isso em prática. Sem fazermos isso, não há equipa espiritual, não há mentor espiritual, não há ninguém que o vá fazer por nós, porque essa parte é nossa. Nós é que estamos aqui neste plano. Sim. E nós somos seres dotados de um automatismo incrível. E o subconsciente, ele expressa-se muito na nossa conduta.
Por isso é que há pessoas que fazem aquelas terapias onde adormecem a ouvir frases e situações ligadas, seja o que for, porque isso induz o subconsciente. E isso a Exato. mesma coisa se reflete no corpo astral, não é? Pessoas que podem sair, como eu já exemplifiquei, e não estarem lúcidas, não é? Estarem ali, bebem informação, mas isso passa por uma cúpula. Existe um filme muito bonito, não sei se é de 1998 ou 96, tenho tendência a achar que é 97, por aí, que é do ator também que já desencarnou, fantástico, Robin Williams, Isso. que é o Amor É, Além da Vida. exatamente. E aí exemplifica muito isto que a gente está a falar, estas Exatamente. cúpulas ilusórias, estas bolhas que podem acompanhar o corpo astral e variar a sua lucidez. Isto É isso. acontece, inclusive, nós vemos no filme, pessoas que desencarnam e que ainda têm essa bolha ilusória. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, praticar e abrir, expandir o nosso condicionamento ligado ao físico, que faz parte, não estou a negar, pelo contrário, mas expandir e perceber que somos muito mais, só nos traz benefícios. Não é ser mais superioridade, é somos mais amplificadamente, somos a consciência que se expressa nos veículos de manifestação, Exatamente. juntamente com os campos energéticos, formando a tal aura. Agora, o que é que eu trouxe aqui enquanto exemplo 3? As perdas de lucidez. O que é que poderia ser isso? Causas. Por exemplo, nós fora do corpo, o nosso corpo psíquico, o nosso corpo espiritual, muita gente chama inclusive de plano emocional. Existe o plano mental, que seria já uma outra coisa que podemos falar mais tarde, mas fora do corpo, todo este jogo de pensamento e de emoção, ele está muito mais aflorado. E, por exemplo, se nós, de repente, não temos um equilíbrio que se arrasta desde a vigília para o processo projetivo, vamos supor, isto é só um exemplo. Um familiar desencarnado, que às vezes nem é, pode ser até um espírito que está a plasmar, ou até um mentor, para entrar num grau de comunicação mais aceitável para a pessoa. Exatamente. A pessoa de repente, ai, oh meu ente. Tá? E aquilo é muito mais amplificado, a emoção. Então, isso vai automaticamente ou tracionar a pessoa, porque o corpo físico está ali com o campo energético, filamentos energéticos com o corpo astral, há um movimento de adrenalina, de medo, por exemplo, neste caso, de catarse emocional, traciona a pessoa automaticamente para o corpo ou em estado cataléptico, mas a pessoa perde aquele momento. Portanto, uma variação de lucidez através de um processo emocional muito mais aflorado. Ok? Isto seria uma das causas. A densidade, como eu já falei há um bocado, o assédio. Exatamente. Portanto, existem causas que nos fazem variar essa mesma lucidez e há assédios extrafísicos. Existem maneiras de a gente contrariar isso. Por exemplo, se a gente imaginar a nossa aura a expandir fora do corpo, isso pode ajudar a mudar o ambiente. Olhar nos olhos, que não é os olhos físicos, é o chakra frontal que incide energia sobre o espírito, pode trazer ali, ou seja, a plasmagem que ele está a adotar vai sofrer uma variação e nós vamos perceber a incongruência, dar um passo fora do corpo. Isto vamos falar com toda a certeza mais tarde, mas são só coisas. Pronto, penso que da parte da projeção astral não falhou nada. Claro que há muito mais coisa. Existem inclusive simulações extrafísicas, que isto pode dar mote a outros episódios, não vamos falar nisso agora. E é isto. É um tema muito vasto, como eu já disse, é um tema que eu adoro, mas que é muito grande, então não dá para falar tudo num episódio, não é? Não. Mas já foi muito importante. Não sei se vocês querem falar de alguma coisa em relação a este tema. Eu se calhar podia contar assim um pequenino episódio de uma parte do. Exatamente, a experiência que tiveste. Conta. Eu, por acaso, há duas experiências que posso partilhar, mas desta vez vou partilhar uma delas, ou seja, algo mais simples, e depois, num próximo episódio, nós podemos continuar a explorar um bocadinho e falarmos um bocadinho mais a fundo, e aí posso usar um outro exemplo que tem outras implicações e requer um bocadinho mais de tempo para explicar toda, toda a envolvência dessa situação. Mas, assim, no imediato, aqui no meio das muitas experiências que nós vamos tendo, e tu também, ela também vais tendo, mas há aqui um episódio muito interessante que eu queria só relatar para nós percebermos que qualquer pessoa
desde que tenha esse foco, desde que tenha conhecimento, pode fazer uma projeção astral consciente, e pode também perceber quando é que vai parar esse mesmo processo, regressar. E algo muito curioso, que não é muito comum, mas é importante as pessoas perceberem, que não acontece só quando vamos dormir. É o momento mais propício para, mas existem situações onde podemos, e se existirem condições para isso também, obviamente, dependendo de como nós estamos, do ambiente onde nós estamos, existem situações onde nós também podemos projetar, fazer essa projeção. Então, este pequeno exemplo, eu estava fora de casa, neste exemplo que vos quero contar, eu estava fora de casa e a Gabriela estava meio adoentada. E entretanto, uma gripe ou algo, era assim algo qualquer. Estava meio adoentada, uma gripe, era assim algo qualquer. E eu estava fora de casa, mas eu tinha de comprar umas coisas que precisávamos, mas entretanto sentei-me no carro. E quando me sentei no carro, eu tinha depois uma reunião e tinha mais ou menos uns 15 minutos até essa reunião começar. Eu ia estar presente numa reunião e depois regressava para casa. Acontece que nesses 15 minutos eu foquei e disse: vou ver como é que a Gabriela está. E isto foi há muitos, muitos anos atrás. Vou ver como é que a Gabriela está. Fechei os olhos, concentrei, lá está, expansão do campo energético, conexão com os mentores, proteção à minha volta. E naquele preciso instante, para mim foi algo instantâneo, estou presente no mesmo sítio onde a Gabriela está. Vejo tudo de uma forma diferente, mas consigo perfeitamente perceber como é que ela está, o que é que ela tem à beira dela, que objetos é que estão, o que é que acontece. E ela conseguiu ver que eu estava ali. Estavas tu em plano perfeito. Evidência, sim, não estavas tu num plano perfeito de vigília normal. Estavas a trabalhar. Sim. Olha para mim. Sim. O que é que estás aqui a fazer? Eu vim só ver como é que tu estavas. E eu telefonei-te para dizer. nesse mesmo instante, disse: eu vim só ver como é que tu estavas. E regressei. Para mim, a sensação que eu tive foi que foi literalmente um minuto. Passaram-se cerca de 10 minutos. Para mim foi como se fosse um minuto só. Pois, nisto a Gabriela telefona, eu atendi o telefone, mas já estava, obviamente, já tinha regressado. E ela: o que é que vieste aqui fazer? Era só para ver como é que tu estavas. Olha, já agora, tu tinhas isto e isto à tua beira, estavas a fazer isto, isto e isto, não é? E ela: sim, pois, mas eu vi-te. Pronto, então, só para nós percebermos. De forma diferente. De forma diferente. Com a evidência que tu por projeção. Só para nós percebermos. Exatamente. Não tem só de acontecer a dormir. É quando acontece 99,9% das vezes, mas desde que exista um foco e um suporte energético para isso, é possível também fazê-lo quando nós estamos num estado de vigília, mas passamos a um estado diferente. Então proporcionamos exatamente este mesmo processo. E depois, toda a experiência deste processo foi muito interessante. Mas depois eu tenho um outro exemplo que gostava de vos contar, mas se calhar o ideal é ficar para um próximo episódio, em que esse sim já foi a dormir e a explicação de todo o processo envolvente já obriga-nos a explanar um bocadinho mais. Mas queria só deixar aqui este exemplo de algo que muitas vezes fala-se, e obviamente faz todo o sentido, porque é quando maioritariamente acontece. Mas às vezes é interessante abrir a consciência das pessoas para perceber. Mas isso pode acontecer de outra forma. Também pode de outra forma. Pode. Não só durante a noite, mas é sempre preciso o estado alterado de consciência. Exatamente. Ou seja, ok, com o padrão beta da vigília, a pessoa não sai do corpo. Não sai do corpo. Ou seja, exatamente. O que aconteceu foi, neste caso, o que o Filipe compartilhou, e muito bem, que até já vai dar mote para o que eu vou falar assim, respondendo aqui a uma das pessoas que falou, que é o seguinte: o Filipe entrou num estado alterado,
há duas possibilidades. O Filipe saiu em corpo astral com os mentores ou não, com a preocupação que teve com a Gabriela que estava a fazer a sua vida na vigília, mas também há outra possibilidade. Vamos supor, eu não estou a dizer que não foi projeção. Claro. O mais certo é que terá sido que saíste, entraste em estado alterado e saíste pela força da intenção e também com a ajuda dos mentores. Mas existem pessoas que têm outra coisa, que é a clarividência é algo anímico, não é mediunidade. É anímico. Pode se tornar anímico ou mediónico, mas existe a clarividência viajoura, também chamada de visão remota, que é o quê? Isso. O nosso chakra frontal expande e, como ele espicha para fora, ele atinge um raio de expansão. Tu tens uma visão na tela mental, que um dia até posso explicar o que é isso da tela mental, de uma forma mais amplificada, e teres a visão de um local, seja ele no plano material ou em outros planos extrafísicos, às vezes até promovido. Essa visão é promovida por uma coisa anímica ou mediónica através dos mentores. E isso não é viagem astral. Isso não é viagem astral. O espichar é a visão remota, é aquilo que chamaríamos de clarividência viajoura. No caso do Filipe ter saído, a Gabriela, na vigília, com a potencialidade anímica do chakra frontal dela, abriu e percebeu, por uma visão espiritual, que não é com os olhos físicos, percebeu a presença do Filipe. E isso é brutal, nós trazermos aqui para o programa, não é? Para as pessoas compreenderem as diferentes nuances. Porque é muito importante abrir um bocadinho este espaço, esta consciência, para lá está, trazermos alguns exemplos diferentes que muitas vezes não são tão falados, não são tão abordados, que são, sim, se calhar mais específicos, mas é interessante. Essa questão da visão remota é algo que tem, inclusive, tem muitos estudos e está em alguns artigos até com muito suporte a nível das forças militares, por exemplo. Existem alguns ramos das forças militares que já fizeram muita investigação nessa área aquilo que em inglês se diz remote viewing, ou seja, é muito interessante e devíamos até um dia, num dos nossos episódios, falar sobre isso. Sim, só que esses estudos, Filipe, são muito virados para a parte da vigília, eles não conectam muito com a parte espiritual. Não, mesmo enquanto espionagem, não é? Já foi muito... O nazismo tentou muitas vezes utilizar capacidades parapsíquicas. Da pessoa que se conseguia fazer quase como se fosse uma espécie de biolocação, que não era biolocação, mas era quase sair daquele ponto e até com outro. Mas é muito interessante e sim, sem dúvida que isso é com... lá está, o ponto aqui é... e esses processos foram todos feitos pelo fenómeno, mas não com a consciência do que está por trás, ou pelo menos assim nós achamos. Mas foram feitos muito com esse processo. Mas é muito interessante. Nós acho que é um tema também que temos aí muitas falar para explicar um bocadinho sobre isso. Sim, até para clarificar as pessoas o que é então a clarividência. Há muitas pessoas, eu vi no outro dia num grupo espiritual que mediunidade e as suas capacidades, e vinha lá coisas que não é da mediunidade, é a parte anímica, portanto é bom clarificar. Muita gente também fala que tem um médium vidente. Gente, vidência não tem a ver com espiritualidade, é a visão dos olhos físicos, com a luz, os fótons de luz naturais ou artificiais que rebatem nos objetos e são codificados através dos globos oculares, que é evidência, não é clarividência, que é a visão energética do chakra. Exato. Claro que a pessoa, se tiver de olhos abertos, pode misturar uma visão física com uma visão do chakra e depois acha que está a ver com os olhos físicos. Mas isso já é outro assunto. Uma coisa que o Filipe falou, muito importante. Temos já algum tempo, Filipe? Ainda temos mais uns minutos. Temos uns minutos, pronto, muito rápido. Uma coisa que falaste muito importante que eu me esqueci, eu falei de abrir a lucidez já fora do corpo, às vezes através de um processo onírico, a gente abre já num ambiente promovido pelos mentores ou não, isto acontece muito comigo, mas atenção, é importante dizer que há um processo desde o início que nós podemos acompanhar da soltura do corpo espiritual para fora, que nós podemos acompanhar desde o início. Isso também é uma projeção astral que pode ser consciente. E a mesma coisa se processa ao retornar. Podemos, ao retornar, abrir, por exemplo, não estávamos lúcidos no corpo astral e abrimos a lucidez e percebemos ali a dinâmica. É importante falar isso porque eu também já tive, inclusive já fui catapultado. Há vários tipos de saída que também podemos falar. É verdade. E pronto, explicando isto, respondendo aqui muito rapidamente ao Pedro Rosa, o Pedro Rosa citou que às vezes, de olhos fechados,
e ele não sabe se está no sono ou se está na vigília, que vê formas, vê rostos e cores na tela mental. E ele perguntou o que é que isso poderia ser. É assim, eu não consigo dar uma resposta muito próxima daquilo que poderá ser mesmo, algo mais concreto, sem estar com a pessoa e perceber a dinâmica mesmo. Mas há muitas possibilidades, eu vou dizer algumas delas. Primeiro, se não for um sonho, se ele está ativo, neste caso não seria na vigília, mas ele está consciente e ativo na sua consciência e alterou os padrões cerebrais, entrando num estado alterado, ele pode, por exemplo, estar a ver formas de pensamento dele próprio, Perfeito. pode testemunhar formas de pensamento de alguém próximo, que seria um acoplamento áurico, onde ele acessa formas de pensamento alheios a ele, à sua individualidade. Pode ser as cores da sua própria aura, podem ser cores do ambiente onde ele está. E o que é que tem aqui mais? É que é muita coisa. Pode ser também um processo mediónico. Pode, é Ou o verdade. próprio chakra também. Pode Sim. estar a ver a energia do próprio chakra. Isso muitas vezes Pode, acontece. exatamente. As Exatamente. energias dos chakras. Isso muitas vezes acontece, não é? Nós já tivemos até vários relatos de pessoas que, por exemplo, num processo de uma massagem, por exemplo, as pessoas entram num estado de relaxamento, não connosco, mas depois, obviamente, que nos vêm contar, ou em processo de terapia, eu acho aqui uma coisa estranha que acontece comigo. Por exemplo, eu sempre que estou a fazer isto, por exemplo, uma massagem ou algo em que a pessoa entra num estado profundo de relaxamento, começa a ver cores. Isso, na maior parte das vezes, é exatamente os centros energéticos em que provavelmente a pessoa que está a fazer o processo de massagem, descontraturante, de relaxamento, o que for, ela própria, não é? Esse processo está a ser trabalhado a nível do campo energético. Sim, e pode estar a desbloquear até os centros energéticos. Exatamente. Isso. Então, E testemunhar isso. E então, muitas vezes essas cores, ou as formas de cor, ou que pode gerar algumas imagens, o que for, muitas vezes está relacionado com o próprio campo energético da pessoa. Não esquecendo que, por exemplo, e acho que se calhar muitas pessoas não saberão, por exemplo, o duplo etérico, ele existe sensivelmente a 6 milímetros de distância do nosso corpo físico. Ou seja, ele está literalmente aqui, mesmo muito perto. Qualquer manipulação que nós estamos a fazer no corpo físico, e mais, se a pessoa que está a manipular o corpo físico tiver consciência do processo que está a fazer, é mais do que natural que nós tenhamos essas visualizações. E por isso é que é importante todos os terapeutas terem esta noção, porque se não estiverem com uma consciência positiva, se não estiverem com um sentimento bom, vão passar essas situações, não é? Para a própria pessoa que estão a trabalhar. Por isso é que é muito importante termos essa consciência. Então, faz todo o sentido o que tu disseste, Helder. Esses exemplos que deste, muito provavelmente será algum deles, porque Sim, inclusive eu em estado alterado quando era mais jovem. Agora a falar assim até parece que não sou jovem, mas aqui há uns anos atrás eu às vezes entrava em exercícios de mentalização ou de meditação e via formas geométricas, via imensos olhos em túnel, olhinhos em túnel, via rostos pequeninos, que é um processo espiritual. Agora é importante também dizer que se a pessoa saturar a mente dela a ver o telemóvel, a televisão e fechar os olhos, vai ter repercussões daquilo que na vigília os olhos físicos estão ali a saturar, e isso não é um processo espiritual. É preciso também perceber que pode ser algo até físico da própria pessoa, algo que tem a ver com o corpo físico e não é nada espiritual. Agora, tem estas possibilidades que eu já testemunhei, cores, formas geométricas, rostos pequeninos, rostos maiores, e pode ser isto tudo que a gente exemplificou. Eu penso que não me esqueci de nada. Exatamente. Acho que formas. Há muitas nuances, mas isto acontece e pode ser clarividência. é verdade. E, Helder, queria só refrescar aqui um ponto que tu falaste e que é importante trazê-lo aqui à consciência das pessoas para que não fique esquecido, porque disseste algo mesmo muito importante. A questão do saturar este campo visual, na parte dos olhos. Muitas vezes surge também a pergunta: mas porquê é que alguém, quando está, por exemplo, a entoar um mantra, ou quando está em processo de conexão, porquê é que as pessoas estão de olhos fechados? Ou, muitas vezes perguntam-nos: mas eu, para estar a fazer esta terapia, eu tenho que estar de olhos fechados? Só funciona de olhos fechados? Não. Funciona de qualquer forma. Qual é a questão aqui?
nós, quando estamos com os olhos abertos e visualmente a processar informação, isso ocupa um poder de processamento muito grande em toda a nossa estrutura. E quando estamos de olhos fechados, esse processamento é distribuído por todos os outros atores sensoriais que nós temos no nosso corpo. Seja centros energéticos, seja todas as outras partes do corpo. Então, a questão dos olhos, e esse ponto que tu falaste, muito em particular, é muito importante. Porque se tivermos essa consciência, por exemplo, antes de ir dormir, não vamos estar focados em ecrãs eletrónicos, mas se calhar mais focados num livro, ou mesmo num processo de meditação simples, interno, de relaxamento, só de respirar, técnicas de respiração. E isso vai fazer com que toda esta parte e todo o nosso sistema sensorial entre num estado que vai permitir todas as experiências que estamos aqui a conversar. Então, ponto muito importante mesmo. Muito importante. Mesmo muito importante tu mencionaste. E ainda bem que tocaste nesse ponto que é mesmo muito importante. Porque é um dos maiores sentidos que nós utilizamos, excetuando um deficiente visual, não é? Mas uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência, com a sua visão, é a parte mais ativa. E claro que se a pessoa, ao fechar os olhos, vai proporcionar a possibilidade de escutar mais os outros sensos. E é muito real. Às vezes fica a perguntar-me a mim próprio se vocês são um casal real de tão maravilhosos que são a falar destes temas que eu adoro. Não, mas sabes, isso é muito importante porque, lá está, a experiência de muitas perguntas que muitas vezes nós recebemos, que nós também, no passado, quando estávamos a aprender, também as fizemos, não é? Muitas delas nós também, todos nós, e faz parte de um processo de crescimento. Então o nosso objetivo aqui é partilhar algum conhecimento que é nosso. De forma alguma quer dizer é absoluto e é único. Estamos apenas a partilhar a nossa perspectiva no sentido de enriquecimento do próximo. Claro, e estamos sempre a aprender. Como sempre, cada um que ouça, avalie se faz sentido e por si decida o caminho que tem de seguir, ou decida as suas verdades, ou determine o que é que para si faz mais sentido. Mas estas questões são questões que muitas vezes surgem em conversas, em processos de terapia, o que seja. Então é importante esclarecermos, às vezes são pequeninos pormenores que se calhar quem nos está a ver neste episódio diz, pois é verdade, eu também já me fiz esta pergunta. Pronto, aí está a resposta. Coisas simples, mas são muito importantes. E é o nosso propósito, além destas conversas muito boas, podemos clarificar e ajudar as pessoas a compreender estas situações ligadas à parte espiritual e dizer que, respondendo já a pessoas, que eu sei que há pessoas que têm tendência a dizer que a projeção astral é algo cerebral, não é cerebral, e a prova disso é, por exemplo, a experiência do Filipe, que ainda há um bocado relatou, que estava a Gabriela no trabalho e ele estava lá. Eu já tive experiências onde, projetado fora do corpo, inclusive um familiar meu teve uma situação difícil e eu vi fora do corpo e depois ao telefonar eu constatei que foi real. Eu já vi pessoas fora do corpo que depois, quando estava pessoalmente, percebi trajeitos da pessoa que vi fora do corpo e comprovei ali. Portanto, não é cerebral. Inclusive, o cérebro compacta muito a experiência, não é diminuir a experiência, mas é uma dinâmica natural. O cérebro filtra, compacta a consciência numa experiência em 3 dimensões, mas a projeção astral é espiritual, não é cerebral, isso eu garanto, porque tanto eu como vocês já comprovamos isso e isso é só para ficar ciente. Em relação a responder a pessoas, o propósito é muito este, portanto, continuem a fazer perguntas para eu, a Gabriela e o Filipe respondermos dentro do nosso conhecimento, que estamos sempre a aprender e a continuar o nosso estudo, mas já temos algum tempo de experiências, cada um à sua maneira, e podemos responder dentro daquilo que sabemos. E se a gente não souber, também diz a verdade. Olha, por acaso, isso não sei. Mas pronto. É isso mesmo. Pronto, é isso. Então, acho que ficaram aqui alguns pontos muito interessantes que nos vão levar aqui no próximo episódio. Nós vamos falar aqui de alguns pontos muito, muito interessantes. Vamos continuar a explorar todo este tema e é mesmo muito importante terminarmos este nosso episódio com esta máxima que é mesmo as opiniões e as partilhas que nós fazemos, nunca considerem de um ponto de vista absoluto. Considerem sempre com
Faz sentido, ótimo. Não faz sentido, ótimo na mesma. Exatamente, estamos cada um- simplesmente a partilhar a Exatamente. nossa Todo este experiência. processo é um aprendizado. E estamos Exatamente. a nossa experiência. Acho que no próximo episódio vamos ter muitas coisas para falar. Muitas coisas. Inclusive, fazer já uma solicitação às pessoas, se também quiserem dar-nos opções de tema, comentem Também. e digam, olha, eu gostaria que vocês falassem sobre isto, sobre aquilo, Sim. e nós vamos apontar e vamos falar mais tarde. Sim. Portanto, este contacto é muito próximo com o nosso público, é isso que a gente quer. Pronto, foi um episódio, mais um episódio Mais um. maravilhoso, gostei imenso. De Exatamente. poder... Isto é das coisas que eu mais gosto dentro da parte espiritual, mas claro que eu estou aberto a outras coisas, mas pronto, eventualmente, quando quiserem, voltamos a abordar, ou outras coisas, como a clarividência, Exatamente. como... mas toda a gente sai do corpo. Isso aí é agora, dentro daquelas nuances que eu já expliquei, mas é algo anímico, portanto não é mediónico, faz parte de todos nós, e é algo natural. É normal ter medo, porque o medo é o medo do desconhecido, Claro. mas a projeção astral tem tantos benefícios, Muitos. não é enquanto apego ao fenómeno, Isso. mas enquanto poder expandir a nossa espiritualidade em estado de consciência. É isso. Reconhecer problemas que temos na vigília, mensagens brutais dos mentores, a vida após a morte, que é um condicionamento da pessoa, Coisas. não é? Então, sim. Pá, é a prova intrínseca que não acaba, a morte é só do corpo. Pronto, vamos então finalizar. Eu acho que devemos falar nisso no próximo. Devemos de usar. Falar um bocadinho estes exemplos específicos, porque há exemplos, Faz e de certeza que nós os três temos exemplos para Muitos falar exemplos. sobre tudo isso. Tudo que É acabaste de dizer, acho que era É muito importante. maravilhoso. É muito importante. E lá se está. concordares. Acho que faz sentido. E essa questão do medo também é muito importante. O medo do desconhecido é normal, mas a consciência vai-nos retirar esse ponto do medo. Aos poucos, E é isso é o que nós exatamente. esperamos com estas conversas, trazer um pouco mais de consciência e conhecimento. E o conhecimento, quando é posto em prática, as pessoas já sentem uma base, já têm uma estrutura, e quando encaixam esta informação, se lhes fizer sentido, já vão sentir um suporte muito grande para começar a explicar muitas coisas que acontecem no dia a dia. Por isso, vamos continuar nestes próximos episódios e acho que vai ser fantástico. Pronto. Então, Por isso, até muito obrigado. Muito obrigado. Gabriela, só dizer isto, sem espiritualidade eu não era feliz. Claro que não é tudo, existe a vigília, existe a família, existe tudo, mas sem isto eu não era uma pessoa. Isto é algo sem palavras. É isso, nós percebemos perfeitamente percebemos. isso. Nós percebemos. Por isso, Helder, um grande abraço para ti, tudo bom. Grande abraço Foi Tudo um bom. prazer. a todos É sempre vocês. um prazer. E a todas as pessoas que nos estão a ouvir e a ver, até o próximo episódio. Exatamente. Tá bem? Até um próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até já. Tchau.